Marte. O planeta que ganhou o nome do Deus da Guerra, há muito influencia o coração e os sonhos dos habitantes da Terra. No futuro, veículos robóticos serão substituídos por missões tripuladas. Mas os primeiros exploradores humanos apenas abrirão o caminho para uma colônia permanente, uma metrópolis em Marte. Cientistas e engenheiros já estão projetando tudo de que precisaremos para sobreviver nessa futura colônia espacial. É o único modo de andar em outro planeta. Apesar de toda a tecnologia, viver em tempo integral em outro planeta será uma contínua batalha pela sobrevivência. O começo vai ser num ambiente que é letal para nós. Essas são as tecnologias, os perigos e as maravilhas de viver no espaço. O universo, vivendo no espaço. Na aurora do século 23, o homem já estabeleceu uma colônia completa em Marte. Não foi fácil. Em Marte, somos invasores, e o furioso planeta vermelho declarou guerra contra nós, usando sua natureza, sua causticante radiação, o ar rarefeito e as letais tempestades de areia para garantir que a vida aqui seja uma batalha constante. Então, para que se dar ao trabalho de viver no espaço? Por que esses bravos pioneiros não permaneceram juntos onde era seguro, no planeta Terra? Nossa espécie deveria habitar pelo menos 2 planetas. Resumindo, é muito perigoso colocar todos os ovos numa única cesta. Marte é o nosso vizinho mais próximo. E para o bem ou para o mal, ele é o planeta mais semelhante à Terra. E ele é o planeta que apresenta mais possibilidades. Não é apenas o dia de 25 horas e a composição semelhante das estações que tornam o quarto planeta a partir do Sol o melhor candidato a segundo lar da humanidade no cosmos. Outro recurso tornou Marte o cenário ideal para nossa colônia no futuro. Uma das primeiras missões dos astronautas é conseguir energia. E uma forma de energia está bem debaixo dos pés deles, no permafrost. No solo de Marte existe água congelada. Podemos purificá-la e torná-la potável. Também podemos separar o oxigênio e o hidrogênio para criar combustível, para gerar células de combustível que vão energizar nossa colônia em Marte. A colônia em si é uma maravilha da engenharia. Mais de um cenário foi considerado para a construção de uma colônia permanente em Marte, incluindo um habitat subterrâneo. Porém, o mais familiar e consagrado foi escolhido para a colônia do século 23. Cúpulas são estruturas ideais para ambientes extremos, para o deserto ou particularmente para Marte, porque a cúpula cria o maior ambiente num espaço fechado com o mínimo de estrutura e massa, o que é muito importante. Além disso, elas são muito fortes. A base parece uma metrópole. Uma série de cúpulas menores que se propagam a partir de um eixo central, como os raios de uma roda. Gosto da ideia de uma cúpula grande ser a praça central, o lugar central que todos frequentam, cercada por cúpulas menores. Esse oásis tecnológico no meio do deserto marciano é como uma fortaleza. O material usado precisará ser capaz de suportar o frio e também a radiação. A superfície de Marte é esterilizada, descorada pela luz do Sol, porque Marte não tem uma camada de ozônio protetora.
Certos tipos de fibra de vidro e acrílico de vidro teriam de ser reforçados. Barras de reforço colocadas dentro do vidro garantiriam uma estrutura forte o bastante para suportar a enorme tensão e as temperaturas vertiginosas do planeta vermelho. A temperatura e a pressão dentro da cúpula devem ser estritamente controladas. Se esquentar demais, a pressão atmosférica dentro do habitat fará com que exploda como um balão de ar quente inflado demais. Mas, por enquanto, a cúpula cumpriu sua função de proteger o número cada vez maior de pioneiros. Apesar da grandiosa escala da cúpula, os colonos acordam a cada manhã em acomodações que são no mínimo espartanas. A vida em Marte vai ser muito estressante. As acomodações vão ser muito pequenas e desprovidas. Imagine viver assim durante anos. É muito claustrofóbico e muito diferente da Terra. Pede-se o contato com a grama, as árvores e o céu. Mas a recompensa é espetacular. A chance de viver sob um céu carmesim. Marte situa-se a cerca de 1 unidade astronômica e meia do Sol. A Terra fica a 1 unidade. Então é meia unidade mais distante. Lá é mais escuro que aqui. E o céu de Marte não é tão azul, é vermelho. Por causa da poeira oxidada que paira e devido ao vento que sopra o tempo todo. Para tornar esse planeta estranho mais acolhedor, os viajantes levaram ecossistemas artificiais. Mas as plantas não servem somente a esse propósito, pois cumprem a função vital de criar e sustentar um ambiente fechado para o habitat. As plantas não serão apenas alimento em Marte. Nós vamos obter o oxigênio de que precisamos graças a elas. Elas vão obter o dióxido de carbono de que precisam. Então será uma sinergia entre seres humanos e plantas. Essa relação simbiótica revela-se em cada aspecto da vida em Marte. Tal como num aquário, tudo é reciclado e nada é desperdiçado. Imagine que um aquário na Terra com peixes e algas seja isolado. Aconteceria uma reciclagem de alimentos com a conversão de resíduos em novos recursos, como dióxido de carbono e oxigênio e também nutrientes. Os peixes comem as algas e expelem resíduos sólidos. Estes se degradam devido às bactérias e se tornam nutrientes para que as algas se alimentem. Diferentemente do aquário, nós não poderemos importar estoques novos de água do mar, estoques novos de ar. Nossos descendentes espaciais precisarão dominar a arte dos ambientes autossuficientes, dos ciclos ecológicos de manutenção da vida para reciclar toda a água e todo o ar. E, se conseguirem, deverão ser tão felizes quanto peixes no aquário. Mas no século XX, não se sabia bem até que ponto seríamos felizes num ambiente tão fechado, isolado do mundo exterior. O conceito foi testado no deserto próximo a Tucson, Arizona, numa instalação chamada Biosfera 2. Seu propósito original, entre outros, era testar uma colônia autossuficiente em outro planeta. A Biosfera 2 é uma grande instalação ambientalmente controlada que pode ser completamente fechada e isolada do ambiente externo. O ambiente interno pode ser totalmente manipulado para que diferentes regimes climáticos e diferentes biomas possam ser controlados dentro da instalação.
A Biosfera 2 é um conjunto de 5 diferentes ecossistemas, ou biomas, provenientes de diferentes regiões da Terra. Incluem um deserto, pântanos, savanas, uma floresta tropical e até um oceano em miniatura. Esse ambicioso projeto foi isolado e testado pela primeira vez em 1991. Mas logo encontrou problemas sérios. A certa altura, a equipe começou a exibir comportamento arriscado e até mesmo se dividiu em facções rivais. A missão inteira ficou ameaçada, até que descobriram que a falta de oxigênio era o motivo do comportamento beligerante da equipe. Verificou-se que o motivo era um detalhe aparentemente insignificante. O cimento dentro da estrutura não tinha secado corretamente. Como resultado, a estrutura de cimento absorvia mais oxigênio do que as plantas eram capazes de repor. Essa redução de ar respirável alcançou níveis equivalentes aos encontrados a uma altitude de 5.500 metros. Efeitos semelhantes são sentidos por alpinistas em alturas letais. No final, precisam injetar ar fresco na biosfera. Esse recurso não existe para a intrépida colônia marciana, onde um pequeno descuido, como não deixar o cimento secar, pode ser fatal. Apesar desses perigos inerentes, o ambiente fechado da cúpula é o lugar mais seguro para se estar em Marte. Mas às vezes, os colonos precisam deixar essa zona de conforto e se aventurar do lado de fora. Quando o Sol nasce sobre Marte, alguns colonos saem da cúpula para realizar as missões de pesquisa e manutenção do dia. O percurso os levará através das planícies vazias e oxidadas do planeta vermelho. Para cumprir a missão eficazmente, os habitantes precisam de uma alternativa para não cruzar o terreno a pé. No caso de Marte, não sabemos muito sobre o planeta e, se ficarmos num lugar só, vamos aprender muito sobre este local, mas não sobre todo o planeta. Então precisamos ser capazes de ter mobilidade e alcançar longas distâncias. O veículo usado na Lua para esse fim na missão Apollo era conversível, basicamente um bug de praia sofisticado. O veículo lunar serviu a seu propósito muito bem. Permitiu que os dois exploradores humanos não se cansassem demais andando por lá e possibilitou que percorressem a superfície lunar e explorassem uma área maior. Ao mesmo tempo, era uma solução para uma missão de alcance e duração mais curtos. Mas a área a ser percorrida em Marte é muito maior. Este é o Chariot, o modelo mais avançado criado pelos engenheiros da NASA no século XXI. Além do revestimento dourado e do visual futurista, esse veículo espacial tem características que otimizam as viagens no espaço. As rodas são capazes de girar 360 graus e podemos dirigi-lo para os lados, para a frente ou em qualquer direção. Graças a essa versatilidade, ele pode vencer qualquer topografia interplanetária. E isso não é tudo. As roupas espaciais não dobram muito bem. Então, mesmo que na cidade o modo mais óbvio de se andar em carro seja em assento, no espaço não faz sentido. Então projetamos essa interface ereta e a roupa se conecta a um anel aqui e todo o peso da roupa é sustentado por essa torre.
É o único modo de andar em outro planeta. No entanto, Marte é um planeta grande e para chegar às suas regiões mais distantes, os cientistas precisam de roupas especiais. Preferem trabalhar com macacões, em vez de ficar horas dentro de uma roupa espacial pesada e incômoda. Isso só é possível se puderem manter um ambiente com pressão atmosférica semelhante à encontrada na Terra. É para isso que serve o veículo pequeno pressurizado. Eu diria que é uma combinação de roupa espacial e carro esporte. É um veículo espacial esporte muito fácil de manobrar. O chassi do Chariot forma a base do veículo pequeno pressurizado. A cabine do veículo pequeno pressurizado começa mais ou menos aqui e vai até atrás. Mais ou menos até aqui. E a traseira do veículo fica parecida com a de uma caminhonete. E pode transportar cargas adicionais. Podemos aprimorar a máquina e transformá-la em vários tipos de equipamentos quando em campo. Na traseira do veículo, podemos conectar vários implementos, como lâminas de escavadeiras, algo prático como um guincho e outras ferramentas. O veículo pequeno pressurizado, ou SPR, é só um pouco maior que o veículo da Apollo e tem velocidade máxima de 10 km por hora. Pode ser usado em missões de 3 dias a 2 semanas de duração e percorrer distâncias de até 800 quilômetros. Alguns aperfeiçoamentos também o tornam o veículo preferido dos astronautas. 2 roupas espaciais ficam na parte externa do veículo pequeno pressurizado. Os passageiros no interior pressurizado podem entrar nas roupas através de uma escotilha e andar na superfície planetária depois de apenas 10 minutos. Cientista do Centro de Pesquisa Ames da NASA, o Dr. Pascal Lee estuda outro veículo, precursor de outro que está sendo desenvolvido para Marte. Ele uniu forças com Nick Baggerly, diretor executivo da Drive Around the World, uma organização de turismo de aventura. Veículos assim são fantásticos porque podemos utilizá-los de modo a fingir que estamos percorrendo ou atravessando outro planeta. Nós o construímos para que possam ir a qualquer lugar. Esse veículo está sendo preparado para uma expedição até a Groenlândia e depois para o Polo Sul. Podemos ver que haverá lugar, embora não muito, para todos os equipamentos e materiais necessários para explorar a Lua e Marte. E está dando a engenheiros e cientistas da NASA algumas ideias práticas sobre como projetar um veículo pressurizado para explorar Marte. Esse robusto veículo tem um conjunto especial de rodas. As esteiras usam esta série de trilhos, mas esta roda grande é o que na verdade gira a esteira. Ela gira ligada ao eixo do veículo e empurra estas alças de borracha de modo a impulsionar a esteira. Cada uma tem 1 metro de comprimento e 40 centímetros de largura. São mais de 3.000 centímetros quadrados em contato com a superfície. Como cada trilho tem um sistema de suspensão, pode-se articular e acompanhar as curvas do terreno. Todo esse aparato pode girar. Se você estiver passando sobre uma pedra, as esteiras vão se adaptar e passar sobre ela. Marte é um planeta arenoso. Terra, poeira e sujeira entram em tudo, principalmente num veículo com rodas e partes móveis
cujos mecanismos podem ser facilmente corroídos. O perigo é que um trilho se solte. Nós não queremos realizar concertos em campo. Consertar um veículo na estrada é arriscado nas melhores circunstâncias, mas no espaço a margem de erro é zero. Se houver alguma pane ou defeito, a ajuda estará muito distante do veículo, se conseguir alcançá-lo. Você percebe que, como não consegue respirar do lado de fora e não pode sair do veículo para consertá-lo, pode estar respirando suas últimas porções de ar, porque o sistema de suporte à vida só permite sobreviver algumas horas no local. E você vai acabar morrendo. Felizmente, a NASA tem um plano de emergência. Uma das vantagens dos veículos pequenos pressurizados é que, como são relativamente pequenos e leves, podemos lançar dois. Então, podemos utilizar um sistema com 2 veículos circulando juntos, com 2 astronautas em cada um. Eles percorrem longas distâncias e, se um deles quebrar, os 4 astronautas podem voltar juntos no outro veículo. Quanto ao preço desses veículos espaciais, quando me perguntam quanto custam, digo que custam mais que uma Ferrari. Além de percorrer a paisagem de Marte em alto estilo, os colonos também usarão uma inovadora roupa espacial extremamente parecida com a de um super-herói. Uma das missões de pesquisa dos colonos de Marte é explorar o maior vulcão do Sistema Solar, o Monte Olimpo. Mas mesmo durante tarefas de rotina, Marte pode emboscar e matar os invasores. Por isso, eles precisam constantemente de camadas de proteção. Quando não estão na segurança da cúpula, os colonos devem estar num veículo pressurizado ou aprisionados nas roupas espaciais. Depois de 4 saídas espaciais e de passar mais de 24 horas com as roupas espaciais, elas começam a pesar. São duras como uma tábua e têm a pressão de uma bola de futebol americano, 3 quilos por metro quadrado. Então, sempre que dobram as mãos dentro das luvas, eles precisam agir contra essa pressão. E isso é muito fatigante e pode causar lesões nas unhas e outros traumas. A roupa espacial precisa defender o frágil ser humano das numerosas ameaças espaciais. Precisamos pressurizá-las, dar-lhes oxigênio, controlar a temperatura e a umidade. A roupa espacial envolve tudo isso. Além de conciliar as necessidades dos seres humanos, a roupa espacial precisa protegê-los constantemente de um universo impiedoso. Uma arma letal e comum do arsenal de Marte é a tempestade dos micrometeoros. Os minúsculos meteoros são capazes de furar a roupa espacial e levar a uma morte terrível. O isolamento com camadas de neopreno e kevlar é crucial para manter o astronauta salvo das armadilhas desse planeta traiçoeiro. Por levar o sistema de suporte à vida, a roupa é volumosa e incômoda de usar. Um astronauta da Estação Espacial Internacional pode levar 3 horas para vestir um MMU, ou unidade tripulada manobrável. Isso inclui 30 minutos em que o astronauta carrega o oxigênio puro que irá respirar. Mas no MIT,
os cientistas usam a robótica para criar uma roupa espacial mais funcional, saída diretamente das páginas de uma revista em quadrinhos. O futuro da roupa espacial envolve locomoção, mobilidade e destreza. Precisamos de um design diferente, totalmente revolucionário em relação às roupas atuais. O astronauta em Marte com um biotraje será como um superatleta. O motivo de ir a Marte é procurar evidências de vida no passado. Então, é preciso se abaixar para procurar fósseis e indícios de vida. Então, o princípio básico do biotraje é proporcionar aos astronautas o máximo de mobilidade, mantendo o mínimo de consumo de energia. Isso é só um sistema mecânico, mas imagine que este fio fosse feito de uma liga com memória de formas. Então, enquanto eu giro isto, o fio se move e ajusta a roupa no meu corpo. Estamos aplicando a pressão diretamente sobre a pele, por isso a roupa se chama segunda pele. O sistema de suporte à vida do biotraje é modular, o que o torna muito mais confortável do que a rígida roupa atual. A dura carapaça do torso se conecta à mochila, que contém o sistema de suporte à vida. O visor do capacete será dourado, como os das roupas atuais, como defesa contra a ofuscante luz do sol. O capacete também conterá um painel de exibição superior para transmitir informações vitais ao explorador. Ao olhar através do capacete, o astronauta verá as telas mostrando dados fisiológicos, batimento cardíaco, pressão e também informações de navegação, como um mapa topográfico em 3D. Geralmente, a única preocupação é que as roupas espaciais sejam seguras e funcionais. Mas os inventores do biotraje também querem que a roupa tenha qualidades estéticas. Esperamos que o biotraje fique realmente bonito. Não queríamos que ele parecesse a roupa do Homem-Aranha. O biotraje é apenas uma das tecnologias futuristas que podem um dia integrar a colônia em Marte. Mas não importa a roupa espacial que usarem, andar em Marte nunca será como um passeio no parque. Os colonos marcianos podem se vestir como super-heróis, mas não são tão poderosos. Às vezes, precisam de um parceiro robótico, o Robonauta. O Robonauta é um assistente robótico do astronauta. Nesse caso particular, ele tem um veículo para todos os tipos de terreno. É nossa interpretação do antigo mito grego de um cavalo com um torso humano em cima. O Robonauta combina engenhosidade humana com força mecânica, através do sistema de operação com telepresença. Podemos comparar com uma marionete muito avançada, em que um equipamento de realidade virtual controla o robô diretamente. Seus movimentos são traduzidos para movimentos do robô. E um capacete LCD com 2 telas transfere-os diretamente para as 2 câmeras na cabeça do robô. Assim podemos realizar várias tarefas de modo muito natural. As câmeras são protegidas por um capacete inspirado nos centuriões romanos. O robô também pode operar autonomamente, empregando sua própria inteligência artificial para executar tarefas pré-programadas. Como abrirá caminho onde os seres humanos temem pisar, seu tamanho e forma são cruciais. O Robonauta foi criado para ajudar a realizar tarefas humanas. Portanto, a forma humana é um modo natural de atingir essa meta. Para trabalhar com as mesmas ferramentas, no mesmo ambiente, ter aproximadamente a mesma forma ajuda muito. Um exemplo é usar o Robonauta para assumir as tarefas mais rotineiras da colônia.
As melhores tarefas para dar aos robôs são aquelas que podem ser perigosas demais para os seres humanos ou que eles realizam melhor que os humanos. Mas o robonauta não é apenas um técnico. Seus outros talentos são cruciais para o sucesso da missão. Uma tarefa muito importante dos robôs é sair e explorar o terreno, procurando perigos, mas também regiões interessantes a serem exploradas. Os robôs são instrumentos de reconhecimento muito práticos. Como veículo espacial, o robonauta usa uma bateria de lítio alimentada por luz solar. Mas se carregar a máquina é uma tarefa simples, sustentar os colonos humanos é muito mais complicado. A ameaça da fome sempre pairará sobre os pioneiros. E se um precário equilíbrio não for mantido, o fim pode não tardar a chegar. Para os destemidos colonos de Marte no futuro, satisfazer as necessidades mais primárias pode ser um penoso desafio. Como a mais básica de todas: se alimentar. Custa cerca de $70 mil para transportar 1 quilo de qualquer coisa da superfície da Terra para a superfície de Marte, seja alimento ou água ou então ar. Devido ao custo proibitivo de importar várias toneladas de alimentos pré-embalados, todo pioneiro em Marte também será um agricultor. Mas para cultivar plantas em Marte, não basta lançar sementes no solo e regá-las. O solo marciano, ou regolito, é muito instável. Até mesmo um vestígio de material tóxico pode significar a morte das plantações e a ruína da colônia. Eles não podem contar com o solo marciano para sustentar as plantas da Terra. Na Terra, há 2 modos diferentes de cultivar plantas. Podemos cultivá-las no campo ou então em estufas. As estufas são assim na Terra. Localizam-se na superfície do chão, usam a radiação solar natural e funcionam o ano todo, sem o perigo de meteoritos e radiação ionizante do espaço. Em Marte, a estufa é uma câmara de crescimento controlado. Um ambiente que fornece os 5 fatores essenciais que as plantas precisam para crescer. Precisam de luz, precisam de temperatura, precisam de água, precisam de nutrientes e precisam de atmosfera, dióxido de carbono e oxigênio. Então, com uma câmara de crescimento num habitat, pode-se cultivar plantas o ano todo. A maior parte delas são hidropônicas, um termo que significa cultivado na água. As plantas hidropônicas não crescem no solo, mas num caldo de nutrientes suspenso na água. Mas as plantas ainda precisam de luz e espaço para florescer, e espaço é o que mais falta. Pesquisadores contornaram essa exigência na área limitada de uma fazenda espacial usando diodos emissores de luz ou LEDs regulados com as cores do espectro para estimular o crescimento das plantas. A luz do sol é adequada para as plantas cujo único propósito é produzir oxigênio, mas essas câmaras de crescimento fornecem alimento para a colônia. Outra preocupação dos colonos é que, na Terra, os insetos polinizam as plantas. Então, será preciso levá-los para o espaço? Seria muito difícil para as abelhas se orientarem em condições diferentes das que existem na Terra, porque usam luz ultravioleta do Sol para se orientarem, assim como outras pistas, e essas pistas não existiriam em Marte.
ou numa colônia espacial. Um pouco de criatividade faz maravilhas. Temos essas varetas que vibram e agem como abelhas artificiais, usando o movimento do ar para soprar o pólen de uma flor para outra. Além disso, nós achamos que os astronautas ou os colonos de outro planeta vão gostar bastante de cuidar das plantas. Mas outro importante elemento para o cultivo de plantas na Terra está ausente em Marte. Algo que nem a tecnologia é capaz de superar. A gravidade de Marte é apenas 3/8 da gravidade da Terra. Então haverá menos atração sobre as plantas. Na Terra, a gravidade afasta a água das raízes das plantas, permitindo que absorvam oxigênio. Com gravidade reduzida, a água não flui de modo eficiente e as raízes saturadas não conseguem absorver ar e nutrientes. Haverá a tendência de que cresçam mais fracas. Mas que tipo de alimentos os colonos espaciais irão cultivar? Batata e alface, por exemplo. Tendo em vista esses ingredientes, o cardápio de um refeitório marciano poderá ser assim. No café da manhã, ovos mexidos e batatas refogadas. No almoço, um sanduíche com recheio de soja ou de cogumelo. E morangos de sobremesa. No jantar, massa com molho de tomate, salada e torta de batata doce de sobremesa. É uma dieta estritamente vegetariana e os carnívoros da equipe não terão vez. Embora seja possível produzir carne de vários tipos de animais, eu tenho a impressão de que os astronautas ficariam tão apegados a eles que não iriam querer comê-los. Manter a equipe forte e saudável é essencial quando um dia normal de trabalho exige um esforço sobre-humano. Como explorar um tesouro interplanetário que jaz logo além do horizonte marciano. O custo de montar uma expedição de longo prazo a Marte é astronômico. Mas a maior recompensa pode estar além de Marte, onde existe um manancial de recursos extremamente valiosos que flutuam logo além do planeta vermelho. A maior fonte de meteoritos do planeta vem do cinturão dos asteroides e descobrimos que 85% deles são feitos principalmente de silicone, como a superfície da Terra. Mas cerca de 5% contém ferro. Podemos usar este ferro para produzir aço, a fim de criar estruturas, prédios, cidades e até mesmo uma civilização. Explorar os asteroides facilitará a construção e a expansão da colônia marciana. A construção de novas instalações e espaçonaves e a manutenção e a atualização das antigas serão feitas com os minérios extraídos do cinturão, depois de refinados e processados. Extrair os minérios do cinturão dos asteroides e trazê-los até a Terra seria um desperdício. É muito melhor extrair os minérios e criar os materiais para Marte. Mas há outro motivo para garimpar esses rochedos espaciais. Se derretêssemos um asteroide de 1 quilômetro, estima-se que nós conseguiríamos toda a produção de aço mundial por 1 ano, toda a produção mundial de ouro e prata por 10 anos, toda a produção mundial de elementos do grupo platina por 1000 anos. Então, é aí que estão as riquezas, se a motivação for essa.
Um asteroide com um diâmetro superior a 800 metros teria massa de 2 bilhões de toneladas. Um peso equivalente a 20 mil porta-aviões da classe Nimitz. Um asteroide desse tamanho pode conter níquel, cobalto e platina, no valor de mais de 150 bilhões de dólares. E é um asteroide pequeno. Alguns se aproximam das dimensões de um planeta. Garimpar um asteroide é algo que nunca fizemos antes. No entanto, pode haver, com certeza, alguns métodos não tão difíceis assim de cavar o solo do asteroide. Um deles seria o raio laser. Podemos usar a tecnologia para fazer com que os raios laser penetrem o material do asteroide. Mas escavar uma rocha monstruosa no vácuo do espaço está longe de ser fácil. A radiação no cinturão dos asteroides é muito forte, principalmente porque Júpiter emite uma quantidade enorme de radiação. Isso significa que os mineiros da superfície do asteroide podem ter de viver no subterrâneo, dentro do próprio asteroide. Isso lhes daria alguma proteção da radiação do Sol e também de Júpiter e do resto do espaço se vivessem dentro do próprio asteroide. Talvez seja melhor deixar essa tarefa para homens de ferro. Como o cinturão dos asteroides é tão distante, talvez a 500 milhões de quilômetros de distância, talvez tenhamos de usar robôs. Os robôs serão relativamente baratos, não precisam de suporte à vida e não precisam voltar. Na primeira colônia interplanetária, robôs humanoides terão que trabalhar ao lado dos astronautas para minimizar os riscos e maximizar a sobrevivência. Em todos os aspectos, o cotidiano em Marte será a aventura radical máxima. Você acorda de manhã, depois de dormir 1 hora a mais, e salta da cama, porque a gravidade é menor. Depois você põe a roupa para sair, porque você precisa passar 1 hora checando os robôs que tornam a vida possível. Depois, no caminho de casa, você para sobre um monte e então você contempla o vale e também os canyons. E olha para o céu de Marte, com suas estrelas incrivelmente brilhantes. Explorar a superfície de Marte será uma aventura fantástica. Há paisagens de beleza inimaginável. Algumas completamente estranhas a nós. Há milhares e milhares de quilômetros de terreno a percorrer em todas as direções. Será um reino fantástico para os cientistas. Essa imagem de uma colônia em Marte ainda é, por enquanto, ficção. Permeada pela melhor ciência do século XXI. Mas provavelmente um dia, nas cidades futuristas de planetas distantes, nossos vizinhos não serão homenzinhos verdes, mas sim outros seres humanos. Usando sua natureza, sua causticante radiação, o ar rarefeito e as letais tempestades de areia para garantir que a vida aqui seja uma batalha constante. Então, para que se dar ao trabalho de viver no espaço? Por que esses bravos pioneiros não permaneceram juntos onde era seguro, no planeta Terra?
Nossa espécie deveria habitar pelo menos 2 planetas. Resumindo, é muito perigoso colocar todos os ovos numa única cesta. Marte é o nosso vizinho mais próximo. E para o bem ou para o mal, ele é o planeta mais semelhante à Terra. E ele é o planeta que apresenta mais possibilidades. Não é apenas o dia de 25 horas e a composição semelhante das estações que tornam o quarto planeta a partir do Sol o melhor candidato a segundo lar da humanidade no cosmos. Outro recurso tornou Marte o cenário ideal para nossa colônia no futuro. Uma das primeiras missões dos astronautas é conseguir energia. E uma forma de energia está bem debaixo dos pés deles, no permafrost. No solo de Marte existe água congelada. Podemos purificá-la e torná-la potável. Também podemos separar o oxigênio. Marte, o planeta que ganhou o nome do Deus da Guerra, há muito influencia o coração e os sonhos dos habitantes da Terra. No futuro, veículos robóticos serão substituídos por missões tripuladas. Mas os primeiros exploradores humanos apenas abrirão o caminho para uma colônia permanente, uma metrópolis em Marte. Cientistas e engenheiros já estão projetando tudo de que precisaremos para sobreviver nessa futura colônia espacial. É o único modo de andar em outro planeta. Apesar de toda a tecnologia, viver em tempo integral em outro planeta será uma contínua batalha pela sobrevivência. O começo vai ser num ambiente que é letal para nós. Essas são as tecnologias, os perigos e as maravilhas de viver no espaço. O universo, vivendo no espaço. Na aurora do século 23, o homem já estabeleceu uma colônia completa em Marte. Não foi fácil. Em Marte, somos invasores, e o furioso planeta vermelho declarou guerra contra nós. Pela luz do Sol, porque Marte não tem uma camada de ozônio protetora. Certos tipos de fibra de vidro e acrílico de vidro teriam de ser reforçados. Barras de reforço colocadas dentro do vidro garantiriam uma estrutura forte o bastante para suportar a enorme tensão e as temperaturas vertiginosas do planeta vermelho. A temperatura e a pressão dentro da cúpula devem ser estritamente controladas. Se esquentar demais, a pressão atmosférica dentro do habitat fará com que exploda como um balão de ar quente inflado demais. Mas, por enquanto, a cúpula cumpriu sua função de proteger o número cada vez maior de pioneiros. Apesar da grandiosa escala da cúpula, os colonos acordam a cada manhã em acomodações que são no mínimo espartanas. A vida em Marte vai ser muito estressante. As acomodações vão ser muito pequenas e desprovidas. Imagine viver assim durante anos. É muito claustrofóbico e muito diferente da Terra. Pede-se o contato com a grama, as árvores e o céu. Mas a recompensa é espetacular. A chance de viver sob um céu carmesim. Marte situa-se a cerca de 1 unidade astronômica e meia do Sol. A Terra fica a 1 unidade. Então é meia unidade mais distante. Lá é mais escuro que aqui. E o céu de Marte não é tão azul, é vermelho. Por causa da poeira oxidada que paira e devido ao vento que sopra o tempo todo. Para tornar esse planeta estranho mais acolhedor, os viajantes levaram ecossistemas artificiais.
Mas as plantas não servem somente a esse propósito, pois cumprem a função vital de criar e sustentar um ambiente fechado para o habitat. As plantas não serão apenas alimento em Marte. Nós vamos obter o oxigênio de que precisamos graças a elas. Elas vão obter o dióxido de carbono de que precisam. Então será uma sinergia entre seres humanos e plantas. Essa relação simbiótica revela-se em cada aspecto da vida em Marte. Tal como num aquário, tudo é reciclado e nada é desperdiçado. Imagine que um aquário na Terra com peixes e algas seja isolado. E o hidrogênio para criar combustível, para gerar células de combustível que vão energizar nossa colônia em Marte. A colônia em si é uma maravilha da engenharia. Mais de um cenário foi considerado para a construção de uma colônia permanente em Marte, incluindo um habitat subterrâneo. Porém, o mais familiar e consagrado foi escolhido para a colônia do século 23. Cúpulas são estruturas ideais para ambientes extremos, para o deserto ou particularmente para Marte, porque a cúpula cria o maior ambiente num espaço fechado com um mínimo de estrutura e massa, o que é muito importante. Além disso, elas são muito fortes. A base parece uma metrópole, uma série de cúpulas menores que se propagam a partir de um eixo central, como os raios de uma roda. Gosto da ideia de uma cúpula grande ser a praça central, o lugar central que todos frequentam, cercada por cúpulas menores. Esse oásis tecnológico no meio do deserto marciano é como uma fortaleza. O material usado precisará ser capaz de suportar o frio e também a radiação. A superfície de Marte é esterilizada, descorada